Glória a Deus, muito bom dia, regado pela paz do Eterno. Chegou o nosso momento especial desse rico alimento diário de oração com o nosso Deus. Aqui é a irmã Cirlei e seguimos juntos no mesmo propósito. Convido-vos, vamos agradecer ao Eterno por mais essa rica oportunidade. Querido Deus, muito obrigado, nós estamos juntos na Tua presença, queremos seguir unidos a Ti e uns com os outros, ligados pelo amor de Jesus. Muito obrigado, Eterno, por esta rica oportunidade, obrigado pela vida destas pessoas que seguem junto conosco. Que o Senhor continue estendendo Sua mão sobre eles para sustentá-los. Que o Senhor continue sustentando sua vida, sua casa, sua família. Que a presença do Senhor possa se revelar poderosamente a cada dia sobre a sua história, sobre a história da sua família, bem como sobre a minha história, a história da minha família. Seguimos juntos nesta mesma fé, orando uns pelos outros. Que o Senhor esteja, eu oro assim diante dele, que o Senhor esteja derramando sobre sua vida, sua casa, as ricas bênçãos prometidas a Davi, seu servo. Que o Senhor esteja derramando o cumprimento das suas promessas sobre a sua vida, sobre sua casa, sua família. Que este dia seja um dia em que o Senhor se revele poderosamente, que o Senhor revele seus feitos sobre a sua casa, sua família, que o Senhor esteja respondendo suas súplicas, seus clamores, que o Senhor esteja também estendendo a mão para animar a sua vida, para alegrar a sua vida, para curar a sua vida, curar sua mente, curar seu corpo físico, que o Senhor estenda a sua mão também para estar desfazendo as obras do diabo, que se levantam em todo tempo contra as nossas vidas, por uma circunstância ou por outra. Que o Senhor esteja então assim, juntamente com o nosso clamor, porque Ele trabalha junto conosco, enquanto estamos clamando, meu Deus querido, aleluia, unidos na mesma fé, concordando, porque Ele disse, o que dois de vós concordar na terra, acerca de qualquer coisa, será concordado no céu, o que dois de vós ligardes na terra, acerca de qualquer coisa, será ligado no céu. Então eis aí, eu estou em concordância com você, que o plano salvífico do Eterno alcance e derrame poderosamente sobre a nossa casa e família. Aleluia, então a concordância é na terra, então começa na terra, oh aleluia, e o céu responde aqui na terra, glória a Deus. Então levantemos nossa voz em clamor diante dele, porque nós concordamos, e ele também concorda, que seja então derramado, aleluia, o poder da salvação, o poder da libertação, o poder da cura, o poder da transformação. Revela aí, Jesus querido, porque nós aqui na terra estamos em concordância com a salvação, com a libertação, com a cura, com a transformação, com a mudança da história sobre a nossa casa e família. Então, Deus bendito, entra aqui, Pai querido, desça com os céus do Senhor sobre os nossos lares, desça com o teu céu, ó Pai, revelando o poder do mesmo, e assim nós seguimos, aleluia, crendo e unidos e concordando que os projetos do Eterno se estabeleçam sobre nossa família, nossa casa. Que o Senhor ministre um excelente dia. Que o Senhor ministre, Pai, uma resposta viva e eficaz para a vida dessa pessoa que segue junto conosco. Que o Senhor ministre, Pai Santo e Poderoso, a vitória, Pai, a ser alcançada a vida dessa pessoa. Que esta pessoa, Senhor, seja renovada aí, meu Pai, na sua fé, na sua esperança. Que esta pessoa seja renovada no seu corpo físico. Pai, eu repreendo em teu nome todo espírito assolador,
Todo espírito, Pai, que se levanta para assolar o corpo físico, para assolar, Senhor, o ânimo, ou para assolar, minar a fé do seu povo, desta pessoa. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vai estabelecendo aí, Senhor, a libertação plena sobre a mente, a alma e o corpo físico desta pessoa. Em nome de Jesus, estabelecendo uma novidade de vida, porque o Senhor está conosco. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor para nós está no livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, está no capítulo 6, a partir do versículo 9, que está escrito assim: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Glória a Deus! Eis aí o Deus que cria circunstâncias para estar trazendo para a nossa vida o recomeço. Ainda falando acerca do Deus do recomeço. Temos aqui essa história acerca de Davi, quando propôs no coração levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. No caminho, houve aqui esse incidente, onde a arca, que deveria ser levada nos ombros dos homens, estava sendo levada em um carro com bois, sendo ali transportada, e 2 filhos, dos sacerdotes. E um destes, chamado Uzá, quando um boi tropeçou, ele segurou, ele tocou na arca e morreu. Todos conhecem essa história, porque a arca não deveria ser tocada, queridos? O Senhor nosso Deus é muito santo, aleluia. E para esse tempo havia toda uma prescrição de como conduzir a arca do Senhor. Por fim, em determinado lugar, houve então esse incidente. Esse menino morreu, esse moço, e nesse exato momento, o irmão Davi temeu ao Senhor. Naquele dia, porque Deus, Ele é Deus que dá sinais, Ele se manifesta por sinais. E Davi temeu. E é interessante, queridos, que tudo que Deus faz parece acaso, parece uma casualidade. Mas não há casualidade nas coisas que nos acontecem, nas situações que nos sobrevêm. Dentro de todo esse momento aqui, havia já um propósito de Deus determinado. Qual era, irmã Cirlei, o propósito de Deus diante de uma situação de dor, de perda, de espanto? Queridos, Deus, Ele estava desejoso de ir até a casa de Obed-edom. Aleluia! E Deus, assim, entrou na casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom, irmã Cirlei? Porque Deus decidiu, aleluia, entrar na casa de Obed-edom, irmã Cirlei, naquele dia. Obed-edom, queridos, era um levita. Ele era daqueles que eram separados para ministrar ao serviço do santuário do templo. Por isso estamos falando acerca do Deus do recomeço. Só que nesse momento ele não estava exercendo o ofício. Estava quieto,
estava lá no seu canto recluso com a sua família. E pelo que a palavra traz, ele estava a padecer de grande necessidade. Estava passando por um momento muito difícil, porque para os levitas não fora dada herança, pois Deus disse: eu sou a herança deles. E Deus que fala, cumpre, porque ele não estava no cumprimento do ofício, então não estava havendo ali o suprimento, porque quem sustentava eles era a nação, era o povo, por intermédio das ofertas, eles eram mantidos. Mas o Senhor não se esquece dos seus. Quando Deus separou a tribo de Levi e disse: eles não terão herança no vosso meio, porque eu sou a herança deles. Aleluia. Deus do recomeço. Ainda que ele não estava lá sendo mantido pela nação, o Deus de Israel, que é o nosso Deus hoje, estava contemplando a sua situação, que pela palavra era difícil. Mas nesse dia estava marcado a data, o dia, o mês, o ano. A presença do Eterno entrou em sua casa. E a presença do Eterno esteve ali naquela casa de Obed-edom por 3 meses. E dentro desses 3 meses foi o suficiente para ele mudar toda a história da sua casa, da sua família. A bênção do Eterno mudou aquele cenário de escassez, de necessidade, de privações. A presença do Eterno, quando decide, é poderosa o suficiente para executar o que ela decide. Ainda que seja por intermédio de uma morte, de uma perda de uma pessoa querida, como foi nesse caso. Mas o Senhor tinha um propósito ainda maior. Porque aquilo que parece ser ruim aos nossos olhos, a bondade de Deus está pronta para se revelar. Aleluia! Na história de outra pessoa. É tremendo, é forte. Este é o Deus do recomeço. Foi lá para abençoar a sorte do seu filho, porque ele disse desde o princípio: eu sou a herança. Eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Eis aí o Deus que cumpre com o que ele fala. Ele até passou por dificuldade, mas o Senhor não se esqueceu dele. O Senhor se lembrou quando ele disse: eu sou a herança da descendência da tribo de Levi, porque estes foram separados para mim e eu sou para eles. A resposta, o respaldo, o suprimento, a bênção, a fonte, o pão, aleluia. E Deus cumpriu mais uma vez com a sua palavra, quando ele disse: eu sou a sua herança. Oh glória! E quando Davi ouviu que Deus abençoou, porque ele era cônscio da palavra, da verdade, ele sabia que com certeza Deus haveria de abençoar o seu servo, porque ele sabia quem era Obed-edom. Por isso a arca fora deixada na casa dele. Aleluia. Passados 3 meses, que foi o tempo que o Senhor determinou, Davi retorna para buscar a arca.
e assim fora levada de volta a Jerusalém, só que agora da forma correta. E deu tudo certo. Então, queridos, até quando parece que deu tudo errado, para Deus está tudo certo. Aleluia! Porque Ele está trabalhando até mesmo dentro daquilo que parece que deu tudo errado. Ele está trabalhando, oh glória, dentro da sua bondade e dentro do seu propósito para com a vida do seu povo. Que aí a palavra para a nossa meditação, Deus do recomeço. Aleluia, glória a Deus. Até a próxima oportunidade, um abraço, ótimo dia.